Bom, pessoal, eu sou o professor José Maria, cidade de Taubaté. Este vídeo tem como finalidade apresentar a vocês como é um cálculo deste que só foi resolvido no ano 1804. Tá? Até o ano 1804, antes dessa época, a humanidade não sabia como extrair raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Observem todos que se você disser que é 3 positivo, se eu multiplicar 3 por 3, vai dar 9 positivo. Então, o 3 positivo não é a raiz quadrada do menos 9, porque mais 3 ao quadrado gera mais 9. Mas também, menos 3 não pode ser, porque menos 3 com menos 3 também dá mais 9. Esse problema ficou em aberto, estava em aberto durante muito tempo, até que em 1804, Gauss, juntamente com Argand, desenvolveram uma técnica que é a técnica de como multiplicar pontos no plano. Vale dizer, ele desenvolveu uma técnica de como é que multiplica um ponto por outro. Esta técnica é feita de acordo com essa regra que eles criaram. Multiplica-se A por C, subtrai-se BD. Subtrai e põe aqui, primeiro par, primeiro ponto do par. Multiplica-se A com D e adiciona-se com BC. Isto, a adição, gera o segundo elemento do par ordenado. Como exemplo, vamos supor que você pegue um 3 para multiplicar por 2, 4. Isso vai gerar a seguinte operação. O 1 e o 2 multiplicam-se. Primeiro multiplica o terceiro. Primeiro, faz de conta que aqui é 1, 2, 3, 4. Então, primeiro multiplica o terceiro, segundo multiplica o quarto. E subtrai. Agora, primeiro multiplica quarto, 1, 4, e soma com 2 e multiplica 3. Esta conta vai gerar, isto é 2, isto é 12. 2 menos 12, menos 10. E aqui é 4 e aqui é 6. Isto gera 10. Pronto. Então, é assim que multiplica um ponto por outro. Esta é a regra de como multiplica um ponto por outro. Bom, nessa mesma época, eles batizaram que num plano, eles criaram um plano denominado plano de Argand-Gauss. Plano Argand-Gauss. Nesse plano, não é o plano cartesiano, eles criaram esta ideia. Na reta horizontal e vertical, eles criaram isto. Todos os pontos daqui seriam pontos, por exemplo, 1, 0, o outro, 2, 0, e assim por diante para cá, 0, 0, esse daqui, menos 1, 0, o outro, menos 2, 0. Isto era o eixo horizontal. Todos os pontos do plano com coordenadas
as segundas coordenadas nulas. E neste eixo que eles criaram, colocando a primeira coordenada sendo 0. Esse ponto aqui, 0 menos 1, e assim vai. Só que eles fizeram uma definição aqui, que na época ficou estranha, porém hoje sabe-se que é adotada universalmente. Este ponto aqui, o primeiro ponto que dista uma unidade da origem, ele é o número 1. Então ficou batizado assim. O ponto 10 é o 1. E aquele ponto lá, que seria o contrário, ele não seria menos 1. Como eles não sabiam que nome davam, esta reta já era chamada reta real. Então eles falaram que esta reta é uma reta que eles denominaram imaginária. E o nome imaginário começa com I, então eles falaram que 0, 1 é o número I. Então este ponto aqui, ó, é o número I. E este ponto será o número 2i. Como este vai ser menos i. Agora observe essa convenção que eles fizeram. O que é que acontece quando i é elevado ao quadrado? Quer dizer, o ponto 0,1 elevado ao quadrado, ele equivale ao produto do 0,1 pelo próprio 0,1. Mas esse produto, de acordo com essa regra, que é A vezes C e B vezes D subtrai. Isto aqui é AC. Eu vou colocar aqui embaixo para todo mundo perceber. AB, CD. Esta é o cálculo. Olhem todos. O A multiplica C, fica 0 vezes 0. Subtrai. 1 vezes 1. Agora, 0 vezes 1. Soma com 1 vezes 0. Então, este cálculo equivale a menos 1 e este aqui é 0. Então, portanto, o i ao quadrado é o ponto menos 1, 0. Mas quem é ponto menos 1, 0? Menos 1, 0, no plano de Argand-Gauss, menos 1, 0 é o correspondente ao número real, menos 1. Então, primeira vez no mundo que alguém descobre uma entidade matemática que, elevando-se ao quadrado, gerava menos 1. Pronto. Então, i ao quadrado sendo menos 1, também pode ser chamado de apenas o i raiz de menos 1. Bom, então, como calcular raiz para menos 9? A ideia de como fazer raiz de menos 9 surgiu depois que eles inventaram isso. Então vamos nós. Raiz de menos 9, ela é calculada assim. Olhem, raiz de menos 9 pode ser interpretada como a raiz do 9 vezes a raiz do menos 1. Então, na verdade, a raiz do 9 é 3, positivo ou negativo, e multiplicada por esse número que é o número i. Raiz de menos 1 é batizado i, porque i ao quadrado é menos 1. Definição deles, Argand-Gauss. Portanto, a raiz de 9, raiz de menos 9, é o número mais 3i ou menos 3i. Aí você fala, onde é que está o mais 3i e o menos 3i? Repare, no plano Argand-Gauss, aqui eram colocados os números reais. Então, mais 3i vai ser 1, 2, 3. Este ponto é 3i. E agora,
este ponto é o menos 3i. Então, quem é a raiz de menos 9? É esse ponto ou esse ponto. Por isso que ninguém procurava, ninguém achava, porque ele estava no eixo real. Eles procuravam no campo real. E eles batizaram. Não é real. São dois números aqui. São pontos do plano de Argand-Gauss. Tá bom? Então é assim, raiz quadrada de menos 9. Do mesmo modo, a raiz quadrada de menos 4 seria esta. Raiz quadrada para menos 4 vai ser, não, vai ser esse ponto, que será 2i, este ponto também, menos 2i. Tá bom? É dessa forma. Então, todas as raízes de número negativo estão situadas no eixo vertical, perpendicular à reta real. Ok? Assim se faz para extrair a raiz quadrada de um número negativo. Tá bom? Eles não são pontos da reta real. São pontos do eixo imaginário criado por Argand-Gauss. Ok?